Fala, pessoal. Boa tarde. Hoje nós temos um webinar, então, aqui com o Eric, em parceria com a Olist. Vamos só aguardar 5 minutinhos, todo mundo vai entrar. E a gente já começa, fechado? Até já, 5 minutinhos. Fala, pessoal. Boa tarde. A gente só está esperando aqui 5 minutinhos para o pessoal entrar, tá? Já começamos aqui, estamos só aguardando para o pessoal todo conectar.
Bom, acho que já temos aqui a maior parte do público. Bora lá, então. Bom, muito prazer em recebê-los aqui, gente, em mais um webinar da Tech com convidados especiais. E hoje a gente tem o Eric, que é especialista lá na Olist em e-commerce, na Olist Commerce. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre conversão e carregamento e como isso tudo afeta as suas vendas e a sua loja. Então, a gente vai bater um papo aqui. Espero muito a participação de vocês no nosso chat. E aí, a gente vai ter algumas surpresinhas aí até o final. Obrigada, Eriquim, por aceitar esse nosso convite. Mais uma vez com essa parceria aí, que já vem de bons anos. Então, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de ti aqui para o pessoal, por favor. Bom, primeiramente, o prazer é todo meu, Mel. Obrigado novamente aí pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Eric, eu fico à frente da parte comercial aqui na Olist, mais precisamente no produto de plataforma de e-commerce do ecossistema. E vou estar aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência, dos relatos da plataforma, o que a gente tem de boas práticas em relação à tecnologia, para ajudar vocês a converter e vender mais, que é o intuito de todos que estão aqui nesse webinar. Muito bom, obrigada. Bom, eu sou a Melissa, sou especialista em conversão, tanto em e-commerce quanto também em experiências omnichannel. Sou CEO e fundadora da Tech for You. E é um prazer recebê-los e vamos tocar aqui junto para aumentar muito mais as suas vendas aí com estratégias digitais. Bom, a gente tem vários estudos do mercado falando que quanto mais as páginas são rápidas na internet, nos sites, nos e-commerces, melhor é essa taxa de conversão. Então, a gente trouxe alguns dados aqui desde o início desse webinar para falar com vocês do quanto isso é importante. E trazendo também algumas estratégias de melhoria dessas conversões e também melhoria no seu negócio, estratégias de venda e outros lugares que você pode vender também além do seu e-commerce, mas utilizando o seu e-commerce como ponte, né, Eric? Exatamente, exatamente. A ideia aqui é trazer um pouquinho de como vocês podem utilizar das tecnologias da Olish como ecossistema para estar vendendo mais, tanto no teu canal próprio, o e-commerce, tanto através de afiliados, tanto através dos marketplaces e principalmente como a velocidade com que você carrega o teu conteúdo impacta diretamente ali na conversão da tua loja. Isso mesmo. Bom, e a gente tem aí alguns pontos que impactam diretamente na conversão. Então, um site lento, o que ele pode trazer, o que ele pode acarretar? Perda de receita, então o cliente desiste aí no meio do caminho. Também pontos de usabilidade e experiência, né? Então, quando você tem um site lento e você quer colocar uma experiência legal de usabilidade ou até mesmo alguma interação ou funcionalidade nova, se o site é lento, não adianta muita coisa, porque o cliente ele vai abandonar, ele nem vai chegar a ver essa experiência. Temos também a parte dos fatores que influenciam essa conversão. Então, a usabilidade precisa ser legal, o design também envolvendo ali o layout da marca também, tendo toda essa identidade visual, e tendo também trazendo para esses clientes um conteúdo relevante. Então, o que o cliente espera dessa marca? O que o cliente gostaria de ver dessa marca? Trazer muito mais a experiência humanizada para esse cliente. A gente tem o caso da Velocitar, que na Velocitar eles são especialistas em performance de corrida. Então, na loja física deles, eles têm até uma esteira dentro da loja e um teste de pisada, onde o cliente pode fazer esse teste e descobrir qual é o calçado ideal para ele e testar ali na própria esteira. Então, é essa a ideia que a gente traz para dentro do e-commerce deles, com algumas ferramentas bem legais, que a gente pode trazer para o e-commerce de vocês, trazendo mais humanização, trazendo mais personalização e uma experiência muito mais legal, né? Trazendo esse conteúdo relevante. E falando de velocidade e SEO, ela melhora no ranqueamento no Google Search
E isso também afeta a sua mídia paga. Então, conforme o carregamento do seu site ele é mais rápido, ele fica mais qualificado, ele tem conteúdo relevante e um SEO melhorado, você gasta menos por clique ali. Então, você tem uma balança. Digamos que mídia paga é realmente aquela balancinha da justiça. Então, de um lado está a qualidade do seu site, que envolve qualidade do carregamento, então quanto mais rápido esse site melhor fica. Carregamento das imagens, a parte também de conteúdo, quanto tempo as pessoas ficam no seu site, quanto tempo ela utiliza esse site sem abandonar. Então, melhor fica a experiência, mais tempo ele fica, e isso você vai se recompensando do outro lado da balança. Então, conforme a qualidade aumenta, o custo por clique reduz. Então, isso também impacta muito qualquer um dos seus canais de venda, tá? Sua origem. Algum ponto aqui, Eriquinho? Acho que você está totalmente correta e é sempre bom a gente pensar que o Google e as ferramentas de mídia de maneira geral, no final das contas, eles querem entregar uma boa experiência para os clientes deles. Então, se o teu site ele carrega rápido, ele é bem indexado, ele tem um conteúdo relevante de maneira geral, vai oferecer uma boa experiência para o cliente, mas ele vai recomendar o teu site. Então, nem sempre é sobre investimento em mídia, né? O pessoal bate muito, eu vou investir rios de dinheiro em mídia, automaticamente eu vou vender muito, e nem sempre essa conta bate. Porque se você investe rios de dinheiro em mídia, mas você não oferece uma boa experiência, acaba que no final das contas você acaba não vendendo. Então, é extremamente importante vocês estarem antenados nessa questão da experiência que vocês estão levando, não só em relação ao conteúdo que está cadastrado no site, mas a velocidade com que esse conteúdo é carregado. Com certeza. E aí a gente trouxe um comparativo aqui do Brasil em relação ao resto do mundo, né, a todos os outros países, de mobile versus desktop. Então, a gente tem a experiência, né, a participação das pessoas nesses sites. E a gente vê ali a participação no Brasil dessas plataformas. Então, nós temos multiplataformas, somente desktop e somente mobile. Então, no Brasil, a gente vê a dependência, né, que o usuário tem de mobile. Então, a gente tem ali quem é multiplataforma, 25%, quem é só desktop, então 7%, e em sua maioria, ali, 68% em apenas mobile. Então, é o tanto que o consumo do celular, da compra na própria mão, vem sendo uma tendência no Brasil muito maior do que vários outros países, só perde aí para Índia, para Vietnã e Indonésia. Então, a gente vê que são países que estão ali em crescente ou até terceiro mundo. Então, e os países de primeiro mundo ali com um comportamento completamente diferente. Então, isso é bacana para a gente analisar o quão importante é o carregamento do nosso site. Porque quando a gente fala de carregamento do site, não basta falarmos nele no geral. A gente precisa falar do carregamento para o nosso usuário. Então, quem é o seu comprador? Quem é o seu cliente final? Quem é que compra com você? Então, ele está lá num Motorola 3 antigo, num Moto G, ou ele está num iPhone 16 Pro Max? Conforme for esse aparelho, melhor é a experiência, melhor é o carregamento do site. Então, a gente precisa sempre se adaptar. Se for uma marca para o público C, D, E, o celular realmente não vai ser um super dispositivo com um 5G, 5G+. Então, a gente precisa pensar em como otimizar isso. O nosso site precisa ser muito mais leve para que esse cliente seja atendido. Então, sempre pensar nessa proporção, tá? Pontos aqui, Eric? Boa. Eu acho que boa parte do que você já comentou. Eh, e a real é que hoje poucas pessoas têm muita paciência para esperar, né. De maneira geral, o conteúdo ele está muito fácil, muito acessível a todo momento. Então, pensa que você está abordando o teu cliente, por exemplo, no Instagram, está jogando ali para baixo os rios e aparece o conteúdo da tua marca. E por algum motivo chamou a atenção dele. Se ele clica e não abre o conteúdo,
não tem por que ele esperar. Ele vai voltar para o Instagram e vai continuar jogando para baixo, vendo Reels, e aí você perdeu uma oportunidade. Então, é extremamente importante a gente estar atento a esses pontos, né, de experiência que a gente leva para o nosso cliente. Perfeito. Então, aqui a gente traz um relatório do Core Web Vitals. Então, são os elementos principais, né, desses sites, para a gente ver realmente qual é o impacto, o que isso aqui traz para a gente. Quando a gente analisa a experiência dos clientes, dos sites, o quão importante isso é e o porquê que cada um desses itens afeta o carregamento do seu site. Quando você entra lá no PageSpeed, ele vai te dar alguns desses itens um pouquinho mais para baixo. Geralmente as pessoas só se antenam ali no carregamento, em qual número você está, se está vermelho, se está amarelo, se está laranja ou verde, e não se atentam a quais são os pontos principais para a melhoria desse site. Então é sempre importante nós olharmos cada um deles. O tempo de renderização do conteúdo da página, da experiência, né, do site, também a parte de capacidade de resposta às interações do usuário. Então, clique, mudar de imagem, carregamento mesmo da página. Então, tudo isso são as interações, né? A interatividade desse site. A parte também que mede a pontuação de mudança de layout. Então, por exemplo, se você tem diversos layouts diferentes, se você usa template no seu e-commerce, se você criou com 2 empresas diferentes esse código, provavelmente você tem alguma mudança de layout brusca. Você tem uma quebra de experiência. Então, ele também te pontua ali negativamente. Aqui, nosso time pegou um print de um site excelente, então vocês têm ali quase tudo verdinho, o que não é a realidade da maior parte das empresas, tá? Então, em sua maioria, vocês vão ver muito vermelhinho. Então, tem bastante coisa que a gente precisa se atentar. Mas quem vai resolver basicamente todos os problemas aqui é uma agência e uma plataforma otimizada para mobile, tá, gente? Pode falar. Não, bora pro quiz. Desculpa, eu já mudei. Eu ainda fui passando mais surpresas aqui. Não, Não, pode joga falar, no aqui. quiz. Não, pode pular mesmo. Bora pro quiz, Então, Acho beleza. que aí já tá ótimo. Então, gente, bora pro quiz. Temos uma pergunta para vocês e a gente quer que vocês respondam aqui no chat para a gente entender um pouquinho melhor da experiência de vocês. Qual site desses dois aqui aparece na primeira página do Google? A gente tem aqui, ó, todos aqueles itens que a gente estava falando ali atrás. Quero ver aqui as mensagens de vocês no chat me dizendo se é A ou B. Aguardando respostas. Vou dar 2 minutinhos aí para você. E aí eu tenho uma outra pergunta para quem já está respondendo. Eu quero ver as respostas aqui também no chat. Desses dois aqui, a gente tem, então, uma experiência que está ali aprovada, uma que está reprovada. Tanto o A quanto o B. Dos pontos que a gente falou, quais vocês consideram ali principais que a gente tem que mudar? O que a gente tem que melhorar nesse e-commerce? Quero ver se alguém entendeu dos pontos anteriores. Acho que eu dificultei, né, Eric? Um pouquinho. Não estava no script, viu, galera? Não estava no roteiro. Aí você improvisou. Mas é que tem tanta gente respondendo que eu também já quero É saber a verdade, né? opinião. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Importante. Ó, o Bruno já tá falando ali para repetir. Não, eu quero saber desses dois aqui, tanto do A quanto do B, dos pontos que a gente falou no slide anterior. Então, aqui a gente conversou um pouquinho sobre 3 pontos: LCP, INP e CLS. Então, a mudança de pontuação, né, de layout no e-commerce, a capacidade de resposta do usuário nessa interação, os cliques, mudanças de imagem, compra em si, e a renderização do conteúdo da página. O que aqui mais afeta a resposta de vocês?
Vocês estão respondendo em sua maioria aí A. Então, o A apareceria na primeira página do Google. E aí, quero ouvir de vocês o que vocês entenderam do último. Renderização. Renderização da página. Boa. Você está olhando aqui, legal. A gente está falando ali da LCP, legal. É isso mesmo, gente. Então, aqui no A, nós vemos que todo o conteúdo está aprovado. Então, todos os pontos, todas as métricas essenciais que nós estávamos falando. Opa, tá mudando aqui tudo. Então, dos 3 pontos principais que a gente estava falando aqui no Core Web Vitals, no A, a gente está com tudo aprovado. Então, isso aqui é muito importante para o Google, tá? E no B tá tudo reprovado, que é a maior parte dos casos que a gente vê aí no Brasil. Então, isso é muito importante. E o que impacta no carregamento? Então, imagens pesadas, o código pesado, a ausência de Content Delivery Network, o banco de dados desorganizado, pesado, não otimizado, que demora para carregar todas as informações do seu e-commerce, uma hospedagem inadequada ou lenta, então um banco ruim. Então, tudo isso pode impactar. E tudo isso é tecnologia. Você precisa ali de parceiros que façam a compactação das imagens ou até mesmo te auxiliem a colocar as melhores práticas de mercado nessas imagens. Então, a gente tem uma caderneta ali, um manual de como subir as imagens para serem otimizadas, para estarem melhor, né? O Bruno tem aqui alguma pergunta. Mel, você tem algum estudo que renderização afeta na jornada B2B? Bru, de cabeça não, mas eu posso pegar aqui com o nosso time, com o time da Olist, e a gente pode encaminhar posteriormente. Time, por favor, salvem isso aqui para a gente conversar com o Bruno, mas a gente tem bastante coisa para levantar aí para vocês, tá? Principalmente... Olhando por uma lógica, pensa que normalmente o cara que compra no B2B, muitas vezes ele está muito acomodado a comprar direto com o vendedor, no WhatsApp, né? Acontece muito ali um atendimento mais próximo, direto com a pessoa do time comercial. Então, se o teu e-commerce não tiver bem renderizado, não tiver bem otimizado, é muito cômodo para o teu cliente manter esse hábito. Né, de comprar com o vendedor, e você acaba muitas vezes não conseguindo alavancar as vendas no teu e-commerce B2B por não ter uma boa experiência. Às vezes o pessoal pensa que eu vou fazer um e-commerce B2B, não é um negócio para tráfego pago, por assim dizer, eu não vou querer atingir o varejo, vou fazer de qualquer forma. Só que fazendo de qualquer forma, só para ter um catálogo, por assim dizer, e não entregando uma experiência, a experiência com o especialista ali, com o comercial, vai ser melhor. Então ele vai acabar mantendo esse hábito, né? É importante a gente entregar uma boa experiência, educar o nosso cliente para ele ver aquele canal como uma facilidade, não com um empecilho para ele comprar de forma digital, tá, Bruno? É isso. A gente precisa sempre pensar que a experiência ela precisa ser otimizada de acordo com o público que a gente está falando, tá? Então, tá tudo certo aí com vocês para a apresentação, gente? Eu acho que meu cabo aqui deu tilt. Foi? Certo? Acho que voltou. Compartilha de novo. Então tá tudo bem. Tá compartilhado? Tá, mas não tá no modo de apresentação. Isso, agora foi. Pronto. Então, o que acontece? A gente precisa pensar sempre no público, o que ele espera, por que ele estaria comprando pelo seu e-commerce, né, diretamente. Então, é isso que o Eric falou. Se a gente deixar a experiência quebrar, ele vai voltar para os métodos antigos e vai abandonar o e-commerce. E não é essa a nossa ideia, né? Cada vez modernizar e ganhar atração e ganhar volume com esse e-commerce, porque você precisaria de muito menos interação humana, né? Exatamente. Acaba sendo mais econômico também para a operação, né? Pensa que se você cria esse hábito no teu cliente de comprar sozinho, você não precisa ter uma equipe tão robusta para estar vendendo. Não querendo acabar com o trabalho de vendedor, Deus me livre, né? A gente vive disso, mas... muito pelo mas é contrário. importante, né? Muito pelo contrário, que... facilitar, né? Porque assim, muitas vezes quando a gente fala do vendedor, se a gente não tem o e-commerce, a gente
tá falando de um cara que vai tirar pedido, né? Ele não é um Exatamente. comercial. Ele é um Exatamente. tirador de pedido. Exatamente. Então, o seu vendedor ele pode ser muito mais especialista, ele pode ser muito mais franco, ir ali visitar o negócio e fazer realmente o network, fazer o trabalho Isso dele aí. de relacionamento, de seleção de produto, de treinamento, de ver como o produto está exposto. Então, assim, otimiza tempo demais, que é o que o Bruno está Boa. falando. Exatamente, exatamente. No nosso caso, otimiza o tempo do vendedor. Em vez dele perder tempo em gerar a cotação, ele foca no fechamento. Muito mais estratégico. É isso mesmo. Exatamente. Boa. Para o B2B principalmente. Bom, e aí seguimos nos pontos que são para melhoria. Então, limitar scripts de terceiros. Por quê? O que a gente chama de script? Então, um GTM, uma tag, um pixel, e entre várias outras funcionalidades que existem no e-commerce, são scripts. Então, a gente precisa pensar sempre em funcionalidades que são principais para a gente, que são mais importantes para a gente, que são essenciais para o nosso e-commerce, e deixá-los ativos. Quando a gente fala de plugar um monte de coisa ali, pensa em uma orelha cheia de brinco. Quanto mais coisa você coloca ali, mais pesada ela fica. Então, se a gente falar de um e-commerce lotado de script, de aplicativo, de funcionalidade, de terceiro, gente, fica pesado. Não tem milagre. Exato, e muitas vezes esses aplicativos desenvolvidos de qualquer forma, que você nem sabe quem foi que fez, qual a aplicação daquilo, onde é que está carregando, que servidor que está usando, enfim, isso é terrível para a performance mesmo. Não, e às vezes até danifica a experiência, né? Com Quebra a certeza. experiência ali, porque o script talvez quebre, e aí pronto, tá tudo lascado. Então, cache também, configurar o cache estático com cabeçalhos adequados, então deixar isso muito mais rápido, muito mais fácil de carregamento, somente as fontes que são necessárias, tentar fazer a maior parte das animações ali em CSS e não em JavaScript, porque JavaScript é extremamente pesado para um e-commerce, ele realmente é um script bem pesado. E sempre muito responsivo, né, gente? Mobile First já não é mais uma brincadeira, ela é uma realidade. Então, assim, vocês viram ali as estatísticas que a gente estava mostrando. Então, não adianta a gente falar não adianta a gente falar no Brasil de apenas desktop. Nós temos que falar de mobile. A gente tem aqui muito mais do que a metade. Então, mais de 90% de acesso em mobile, tá? Então, falando um pouquinho dos nossos cases, né? Já que a gente está falando de carregamento, a gente tem experiências aqui que são incríveis em parceria com a Olist. Então, o carregamento dos nossos sites sempre aprimoradas para performance, para conversão, usabilidade, experiência e performance de venda, performance de conversão, performance de carregamento. Então, a gente tem a Bolovo, nós temos a Pijamá, Pice, Pet Pharma, o Papel com Laços, Velocitar e inúmeras outras marcas com a gente. E é legal a gente mostrar esses cases porque são muito diferentes. A Pice, que é da Carol Peixinho, esposa do Tiaguinho, o cantor. Pijamá, que é da Flávia Viana, ex-BBB. Papel com Laços, que é uma loja personalizada. Eles fazem papelaria personalizada, e na página de produto deles a gente criou uma experiência onde o consumidor consegue criar a mensagem dele para ver como vai ficar no papel. Então, a gente ainda assim conseguiu fazer uma experiência rica e uma experiência rápida. Isso é muito legal. Com a Bolovo, então, uma marca aí de moda muito consolidada já no mercado, com quase 10 anos de e-commerce com a venda, com a Olist. Então, que tem um carregamento muito legal. Pet Pharma, que é como eu amo os animais, então tenho muitos, então gosto muito do site deles, que é uma farmácia veterinária que tem aí uma usabilidade muito bacana. Pontos desses projetos, Eric? Não, acho que é muito do que você já trouxe, alinhar a boa experiência com uma alta performance. Acho que esse é o nosso propósito aqui na Olist, junto da Tech, e esses cases, essas lojas, é só um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo junto ao longo desses últimos anos. É isso mesmo. E em parceria a gente consegue fazer muita coisa legal, né? Bom,
Temos muita coisa para fazer, muitas coisas para explorar junto com o List, junto com a Tech. Então, temos toda a parte de influenciadores, então a gente consegue utilizar de formas diferentes esses influenciadores como afiliados, então a gente consegue fazer cupom específico para eles, conseguimos fazer promoções específicas para eles, links específicos para eles e muito mais. Video commerce hoje é a tendência de 2025, então a gente está tá falando da realidade. A gente não está falando de uma tendência para o futuro, não, é atual. Então, trabalhar video commerce, trabalhar muito vídeo, trabalhar a parte de stories, de reels, de TikTok, enfim, trabalhem vídeo, trabalhem a parte de compra. Isso é muito importante para trazer também a conversão para dentro de casa. Utilizar os marketplaces, afinal, a gente tem diversos hubs, diversas formas de fazer essa integração com os marketplaces e completar a renda desse e-commerce, né? Trazer para dentro de casa essas possibilidades. E eu vou deixar o Eric contar um pouquinho também sobre o Direct, já que o Direct, a gente tem clientes aqui que têm resultados absurdos com ele, e contar um pouquinho dessa experiência que funciona tanto para B2B quanto para B2C, e tem muita coisa legal que a gente pode criar aí, e isso a gente mostra daqui a pouquinho. Boa. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o Direct, esse recurso é o principal diferencial quando a gente olha aqui para a plataforma de e-commerce da Olish, porque foi uma forma que a gente conseguiu construir uma conexão do online com o físico e vice-versa, de conseguir fazer com que aconteça uma troca de experiência entre esses dois canais de venda, centralizando tudo em uma tecnologia só. Então, basicamente, um aplicativo que é uma extensão da plataforma para você conseguir conectar afiliados, vendedores, influenciadores, qualquer pessoa, qualquer que tenha ali um canal de venda para estar revendendo seus produtos. Um case que eu acho fantástico que a gente construiu junto com a Tech, olhando para esse cenário de direct, é a Velostar, que vende ali tênis de corrida e fez parcerias com os atletas de condomínio, por assim dizer, né? As pessoas que correm ali no dia a dia para manter a saúde mesmo e revender os produtos da Velostar. Então, dentro das operações, das lojas, existem vários canais, vários profissionais específicos que podem estar utilizando desse aplicativo e, de fato, sendo ali uma força de venda dentro da tua marca. Quando a gente olha para a conversão, muitas vezes essa conversão não vai estar 100% no online, né? A gente precisa também sair fora da caixinha, estudar um pouco outras formas de aquisição de clientes para conseguir alavancar novos canais e, consequentemente, aumentar o faturamento da loja. É isso, e o case de sucesso é que ele já tem mais de 100 mil reais de vendas por mês via direct. Então, eles têm 42 usuários cadastrados no direct que são afiliados, que são vendedores fora da marca. Eles têm uma taxa de conversão acima de 45 para esse aplicativo, mais de R$ 1.100 de ticket médio. Então, isso é muito legal. Para vocês terem acréscimo. Então, a gente não está falando de roubar a venda, a gente está falando de acréscimo. A gente está falando de dar uma porcentagem desse valor para alguém vender. Então, a gente não está falando do CPC, a gente não está falando do CPA, a gente não está falando da aquisição desse usuário por parte nossa. Não, é uma venda acessória. Então, assim, é muito legal que vocês têm diversas possibilidades com esse tipo de serviço de aplicativo, tá? Bom, eu vou pular aqui a parte de server-side, tá? Bom, quer falar sobre a piste? Pode ser. Acho que é um case muito semelhante, né? Ali é o caso da Velostar, só que num cenário mais para influenciadoras, né? Essa marca foi desenvolvida ali pela Carol Peixinho, então acaba que tem uma força em mídia social muito forte. E através dessa influência, a gente consegue tá criando, né, esse canal, esse QR Code, o link personalizado. A influenciadora ela tem uma transparência muito grande do que está gerando de resultado para a loja e, consequentemente, trabalhando esse novo canal e vendendo mais também. É isso.
Então, aqui a gente tem, da Pice, a gente trouxe o resultado de uma feira, de um evento que elas fizeram em novembro. Então, teve 917 vendas via direct, dentro de um hotel, onde elas não precisavam de máquina, de nada, tudo passava ali pelo próprio aplicativo no celular delas. Então, elas venderam com cupom de desconto, ticket médio em 345, fora as promoções que elas fizeram das peças, taxa de conversão em 1,45. Então, muito legal que elas levaram essa experiência ao Omnichannel para o cliente, tá? Vamos abrir. Dúvidas, pessoal? Bora conversar um pouco. Ninguém com dúvida? Ou tá com delay para mim as mensagens? O que seria uma imagem pesada no front? Bom, uma imagem pesada no front é que ela tem uma dimensão e um tamanho excessivo. Então, quando a gente fala de imagens de alta qualidade vinda dos fotógrafos, elas precisam ser compactadas. Elas precisam ter uma redução tanto de tamanho, tá? Porque geralmente elas vêm extremamente grandes em tamanho e também com uma qualidade excelente por ser do fotógrafo, geralmente em talvez HD, 4K, enfim, a gente precisa reduzir ela geralmente para 1000 por 1000 para trazer para dentro do e-commerce e padronizar. Então, para que essas imagens elas não sejam cortadas no layout, para que quando você entrar numa página de categoria, elas estejam todas no mesmo formato. Isso traz uma unidade, né, e uma fluidez para o negócio, para o e-commerce, que é muito legal, tá? Respondi, Ana? Vídeos impactam muito, mas o que mais impacta, além do vídeo, são GIFs, tá? As pessoas não imaginam, mas os GIFs, eles são extremamente pesados. Então, é muito legal subir vídeos em YouTube, Vimeo, outras plataformas de vídeo, para que você possa fazer um carregamento externo. Então, isso facilita bastante também a parte do carregamento do seu e-commerce. Tá? Quando você sobe diretamente dentro das plataformas, o vídeo, geralmente ele fica bastante pesado. Mas aí conversa com o time de tecnologia que cuida da sua marca. Aí seria o melhor caminho. Vamos aproveitar que a gente não tem muitas dúvidas. Eu vou voltar para a gente falar um pouquinho de server-side, então, tá? Já que a gente tem tempo. Bom, nesse ponto, basicamente, quando a gente olha para a performance aqui dentro da Olish, todo o código que a Mel falou, ele impacta dentro da performance do teu layout. Então, quando você faz uma integração, por exemplo, com Analytics, com Facebook, com TikTok, e você cadastra o seu token, esse token ele é cadastrado no front na maioria das vezes. Então, ele é um código meio que, de certa forma, inútil para o usuário final, porque ele não gera nenhum tipo de experiência positiva ali para o cliente, mas ele é extremamente útil para quem está na gestão. Você precisa entender o que... Você precisa entender o resultado que está dando as suas estratégias de mídia digital. O que a gente fez de diferente em relação à tecnologia aqui no Lish para melhorar esse carregamento? Basicamente, todos esses tokens, né, que a gente cadastra de Google, Facebook, TikTok, enfim, o que for relacionado à mídia, a gente consegue carregar direto no servidor. Com isso, o nosso front ele acaba ficando mais rápido. Então, porque ele é um código que não agrega em nada em nível de experiência, mas agrega ali para o gestor. E o gestor ele continua tendo uma precisão em cima desses dados de campanha e acaba reduzindo o CAC. E o que a gente colheu aqui de melhorias? Um aumento significativo na taxa de conversão. Porque pensa que, como eu falei lá no início,
o Google e o Facebook, essas plataformas, eles vendem experiência. Então, se você está rodando um tráfego, por exemplo, no Instagram, o pessoal está comprando, está carregando rápido, e eles estão ficando ali dentro da tua loja, ele acaba entregando o seu anúncio para mais pessoas. E, consequentemente, você consegue viralizar mais. Atingindo mais pessoas, gerando uma melhor experiência, você acaba vendendo mais. Então, é extremamente importante, é uma melhoria, é uma novidade de mercado em relação às plataformas e que a gente conseguiu implementar aqui acho que no meio do ano passado para os nossos lojas. Então, acabou gerando um impacto bem legal ali em relação a experiências dos e-commerce aqui da plataforma de e-commerce da Wish. Não, e assim, a gente vê a diferença disso quando a gente coloca, por exemplo, o Google Tag Manager em server-side. Nossa, é assim, absurda, porque as tags são realmente muito pesadas para o e-commerce. Então, quanto mais coisa você pluga ali dentro do seu Tag Manager, mais pesado ele fica, e mais pesado ele impacta ali dentro do site, tá? A gente tem pergunta do Luiz. Todas as lojas da Olist já têm esse recurso? Já tem, Luiz. A gente passou por uma migração de base, quando foi testado o recurso e comprovada a eficiência, a gente migrou toda a nossa base e toda loja que está iniciando aqui o trabalho com o List desde então já está sendo implementada com esse sistema de server-side ali na hora de cadastrar o token das campanhas. Muito bom. Mais perguntas, mais perguntas. Quero ver os dedinhos curiosos. Luiz, ok. Mais alguma dúvida, Luiz? A gente consegue falar também bastante sobre a experiência da Velocitar, o quanto que a gente tem de coisas curiosas e legais, né? A gente estava falando até ontem, né, Eric, batendo papo sobre a experiência que a gente criou para a Velocitar dentro do e-commerce, que é o Encontre Seu Tênis. Então, assim como na loja física, o cliente ele entra e vai responder um questionário gigantesco ali de dúvidas do vendedor para entender como melhor atender, e procurar uma solução melhorada para ele, isso é legal porque dentro do e-commerce, hoje, a gente também tem essa solução. Ele vai responder um questionário, um quiz ali dentro, e vai mostrando os calçados, os tênis que estão de acordo com a busca dele. Então, é um filtro melhorado, então você consegue ter essa experiência muito legal, além daquelas coisas que a gente já falou, dessas personalizações aqui, até a própria Pijama. A Pijama dentro da página dela de produto, quando você compra um produto personalizado, um pijama personalizado, você consegue escrever seu nome, colocar suas iniciais, isso é muito legal. Então, assim, com a Olist, a gente consegue fazer personalização na página de produto ou até criar landing pages que são baseadas nas tags. Então, acho que é até legal, Eric, como a gente não tem só clientes da Olist aqui, a gente também tem muito cliente da Tech e outros parceiros, acho que é legal você explicar um pouquinho também do funcionamento básico das tags, porque é muito profundo, né? E o que ele pode proporcionar, já que é completamente diferente do que o restante do mercado utiliza. Basicamente, a gente não queria criar uma tecnologia que fosse engessada, olhando para a questão de catálogo de produto, porque a maioria das plataformas, quando você acessa, você tem ali a sua árvore de categoria, você monta aquela estrutura e fica naquela coisa estática. Só que nem sempre a categoria em si vai ser a melhor forma de navegar dentro da tua loja. Às vezes o cliente ele vai navegar por coleção, às vezes o cliente ele só está curioso, ele só quer ficar rolando para baixo para ver o que tem dentro da loja, às vezes ele vai querer navegar por marca, ele vai querer navegar por um objetivo, enfim, ele vai ter essa flexibilidade. O que a gente pensou aqui na nossa solução? A gente desenvolveu uma lógica de tag. Cada tagzinha é como se fosse um grupo do qual aquele produto pertence. Então pensa que, por exemplo, no caso da Velocitar especificamente, um tênis, ele se enquadra em vários grupos. Ele tem o tipo de pisada, ele tem a pronada, ele tem a marca, ele tem o objetivo, pode ser um tênis para asfalto, pode ser um tênis para trilha, enfim, ele pertence a vários grupos.
E através da lógica de tag, a gente consegue incluir todos os grupos do qual esse produto pertence e dar uma liberdade para a agência, para ela conseguir desenvolver de forma mais eficiente a experiência para o cliente encontrar o produto ideal para ele. Então é muito do que a Mel falou, né? De você criar ali um quiz de repente para o cliente ir respondendo as perguntas com passo a passo até chegar no tênis ideal, conforme as respostas que ele dá. Você elaborar combinações de produto. Então, um cliente que está visualizando um produto X, você tem um produto Y que combina com aquele produto X, você consegue usar tags de relacionados, filtros de navegação, que é totalmente customizável, principalmente quando você trabalha, por exemplo, segmento de autopeças. Ninguém compra uma peça de carro porque acha a peça bonita. Ele compra porque ele achou a peça que ele precisa para o carro dele. Então, é extremamente importante que você tenha um filtro ideal dentro da tua loja para o cliente conseguir filtrar, navegar e encontrar o produto. Uma busca ideal para que o cliente, quando digite a busca, apareça o produto que ele precisa. Então, é mais ou menos esse ponto de tag que a gente utiliza aqui na tecnologia, principalmente para mostrar o produto ideal quando o cliente está procurando dentro da tua loja. Exatamente. E aí a gente tem diversas possibilidades, né? A gente pode brincar com essas tags e criar experiências completamente diferentes e novas para os usuários. Então, isso é muito legal. Vocês têm dúvida de como aplicar essas tags no negócio de vocês? Até quem já é cliente utiliza. Gostaria até de ouvir de vocês. Conta uma experiência de vocês com as tags da Olist, se vocês tiverem alguma diferenciada, porque a gente cada hora descobre uma função diferente, Aplicação. tanto para as tags quanto para o direct, né, Eric? Muitas vezes o cliente não utiliza a plataforma há bastante tempo e não sabe utilizar isso da forma mais eficiente. Então, se tiverem dúvidas, enfim, fiquem à vontade para perguntar. No final ali eu também vou estar deixando os meus contatos e eu fico super à disposição para ajudar vocês. É isso então, pessoal. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, Eric. Eu fico muito feliz em mais uma vez estarmos juntos. A galera, se quiser continuar mandando perguntas ou nos chamar, estamos aqui inteiramente à disposição de vocês. Então, o Eric, eu vim Luiz, de outra depois vai, plataforma. exatamente, Luiz, essa cabeça, depois vai. Porque é Eu vim de diferente outra mesmo. plataforma. No começo é diferente entender esse conceito, mas depois vai. Eu amo. É isso, tá todo mundo no mesmo barco, tá, Luiz? Que até Exatamente, pra Luiz. agência, quando a gente pegou isso lá atrás, a gente falava, Dá uma ai, por batida de que cabeça, né? tag? Vamos de filtro, entendeu? Vamos de atributo. Não, aqui é diferente e assim, as aplicações são inúmeras. O bom é que depois que vai também, você não meio que funciona, você não quer abrir mão, Não, porque e aí você não realmente fica um sabe mais negócio bem fazer de outro customizado. jeito, né? Exatamente, fica bem customizado. Bom, É muito mas eu bom. acho que é isso, Mel. Eu que agradeço bastante aí a oportunidade, o papo. Fico à disposição para os próximos. E obrigado por todos aí que reservaram um tempo para a gente estar fazendo esse bate-papo. Perfeito. Tem algum material sobre automation e Indique Ganhe? Com Quero começar certeza, a Luiz. utilizar esses recursos. Com certeza, tem sim. Depois eu vou pedir para o pessoal estar te encaminhando ali do atendimento, mas se você busca dentro do próprio ajuda ali da venda, né? Ajuda.venda.com.br, você consegue tá vendo ali muito material pronto em cima desses recursos que você tá buscando utilizar na loja. Legal. Já mandou ajuda aqui. Mas, gente, também fica à disposição. A gente aqui na Tech fica à disposição de vocês para que vocês nos chamem. A gente também é especialista na plataforma e consegue, assim, ajudar e dar suporte no que vocês precisarem, em novas funcionalidades, experiência, melhorar o carregamento da loja. Então, fiquem à vontade para nos chamar. Estamos aí para vocês, tá? E assim, quem se cadastrou aqui com a gente no webinar, ou pode nos chamar no particular, que nós dois temos surpresas para vocês. Tanto do lado da Olist, tem uma surpresinha comercial para vocês, e aqui na Tech a gente tem uma consultoria, e aí pede mais detalhe para a gente que daqui a pouquinho a gente vai enviar, tá bom?
É isso. Fechado, então. Muito obrigada, estou Obrigado. muito feliz. Boa semana para todo mundo e qualquer coisa, estamos à disposição. Beijão. Valeu.